Oi, turma, como foi acertado na aula passada sobre a dinâmica das nossas aulas? Nós achamos melhor eu fazer uma videoaula, produzir uma videoaula e disponibilizar para a turma no YouTube, porque devido à internet muitas pessoas não conseguem acessar. E no YouTube você vai assistir quantas vezes você quiser a aula. E a gente, na próxima aula, a gente tira dúvida com relação a essa atividade. Sabendo que vai ficar uma lista de exercício na sala virtual de vocês, para justamente a gente ter esse feedback para saber se realmente você está assistindo, se você está entendendo, porque você vai entregar essa lista de exercício. Bem, o nosso assunto é sobre ecologia. Em síntese, o que é ecologia? Depois a gente vai mostrar todos esses processos, todas essas definições desde o século XVII ou até mesmo antes, né, dos nossos ancestrais que no caso caçavam e também já começavam com a parte da agricultura. Mas o que é ecologia? Só para entender rapidamente. Ecologia é o que é? A relação dos seres vivos com o meio, do meio com os seres vivos e a relação entre os seres vivos. Independente se ele é unicelular, pluricelular, todas aquelas relações harmônica, desarmônica, interespecífica, intraespecífica. Toda essa dinâmica, essa parte cíclica que nós temos, tanto na parte do ciclo vital dos seres vivos, quanto dos ciclos dos componentes biogeoquímicos ou geoquímicos realmente. É importante nós conhecermos todos esses principais atores, esses principais fatores, esses componentes bióticos e abióticos que fazem parte da ecologia. E está em ênfase aí, pessoal. Você tem que ter conhecimento sobre isso aí. Todo mundo fala sobre o meio ambiente, todo mundo fala sobre qualidade de vida, como utilizar os recursos naturais de forma racional, né? Dentro de uma linhagem, né? De uma linha, de um caminho sustentável. Nós queremos que chegue até a população uma água de boa qualidade, um serviço de coleta de resíduos sólidos adequado, o destino adequado dos nossos resíduos que nós produzimos em grande escala na nossa cidade, né? Nas nossas casas, nas residências, nas indústrias, sejam as indústrias automobilísticas ou as indústrias de todos os segmentos e até mesmo na parte do agroindustrial nós temos vários tipos de resíduos, as pessoas, as empresas que trabalham com mineração também colocam, né, na natureza uma grande quantidade de rejeitos, acondicionando, às vezes até de formas inadequadas. E nós temos vários entraves com relação a isso aí. Nós produzimos uma grande quantidade de efluentes domésticos e deslocamos, né, liberamos esses efluentes domésticos nos nossos rios, nos nossos solos, contaminando a água, o solo, o lençol freático, os aquíferos, que ficam mais confinados, mas tem alguns aquíferos que já estão comprometidos. Nós temos aí a mata ciliar, que é comprometida com toda essa grande quantidade de efluentes domésticos e industriais que são deslocados, que são liberados para o meio ambiente. E nós temos essa preocupação porque está relacionado à nossa qualidade de vida e também é uma porta de entrada para vários tipos de doenças que podem ser acometidas em várias regiões, não só na nossa região, mas em todas as regiões do mundo. Porque nós temos aí uma pandemia que está associado também ao processo asséptico, né? Processo de limpeza, processo de higienização, como manipular os nossos materiais, como fazer as asepsias adequadas, um processo simples, mas que nós estamos utilizando gradativamente. Então a ecologia ela também se preocupa com isso. Ela tem um viés dentro dessa parte, né, das doenças endêmicas, de toda essa parte cíclica do patógeno, do transmissor, do diagnóstico, dos sintomas, da cura, né, da forma de você não adquirir esses determinados tipos de doença. Que nós temos vários tipos de patógenos, que são, a maioria são celulares, até vírus, que o vírus não é considerado nem célula, mas tem um poder de destruição fantástico, que é
um ser vivo que é constituído de apenas proteínas e um material genético, mas faz todo esse barulho que nós estamos vendo aí, que é um barulho enorme que causa dor no ser humano. E você não quer que ocorra isso aí, certo? Mas para poder entender toda essa dinâmica, nós vamos primeiro falar para vocês sobre o sistema de classificação de seres vivos. A gente tem que saber quem são esses caras que estão aí relacionados, né? Que são os biotos, né? São os seres bióticos, que está atrelado diretamente com os seres abióticos, com a temperatura, com a chuva, com o rio, com o solo, com a pressão, com a salinidade, com a alcalinidade, com a acidez, com todos os elementos químicos que reagem e que fazem parte de todo esse processo. Então, todos eles, um depende do outro para poder ter uma dinâmica de sobrevivência, de perpetuação e de conservação. Então, é importante nós sabermos sobre a classificação de seres vivos, né? Linneu, já no século XVIII, já classificava os seres vivos em reino animal e reino vegetal. Mas isso é muito pouco. É uma abrangência muito grande. Né? Dentro dos animais, nós temos vários tipos de animais. Né? Nós temos animais invertebrados, vertebrados, e dos vegetais nós temos vários tipos, classificados de forma morfologicamente diferente, geneticamente diferente, funções diferentes, habitats diferentes, nichos diferentes. Então, nós não podemos classificar num grupo muito grande como esse. No vegetal nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Então, os animais, só nós pegarmos só, no caso aqui, os filos dos artrópodes, é uma enormidade muito grande, né? Que no caso, só aquele pequeno filo é bem maior que a soma de todos os outros filos que nós temos entre os seres vivos. Então, isso aí requer você, no caso, aumentar as suas classes, fragmentar mais esses tipos de seres vivos para agrupar conforme a sua morfologia, conforme as suas características fisiológicas, os seus comportamentos, os seus habitats. Né? Então, as suas relações, né, genéticas, bioquímicas, para poder realmente agrupar corretamente os animais que têm uma determinada semelhança. Aí, olha só, praticamente quase 200 anos depois, Robert Whittaker, ele classificou os animais em 5 reinos que nós conhecemos. Ele colocou aí o reino protista, aí ele incluiu o reino fungi, porque o reino fungi era incluído dentro dos vegetais. Aí ele colocou o reino animal e o reino vegetal. Mesmo assim, ainda tiveram várias discussões sobre isso aí, os taxonomistas, depois de um determinado tempo, mas isso aí já foi uma grande classificação que deu com que as características fossem diferenciadas com relação à sua morfologia e à sua fisiologia. Só que hoje, praticamente aí no século XX, em 1977, o Ose, ele apresentou uma classificação que nós vamos utilizar para nossas aulas no processo evolutivo filogenético, que é a partir da comparação das sequências dos ácidos nucleicos, no caso aqui o RNA ribossômico. Então, com essa nova proposta, hoje é descrito, lógico, isso aí pode mudar, que é descrito que nós temos hoje 3 domínios e 5 reinos, empregando o que sim? Os dados associados e o caráter evolutivo de cada ser vivo. Vamos verificar isso aí no próximo slide, olha só. Aqui, já em 1990, o Ose sugeriu que fosse criado um nível taxonômico acima dos reinos, que nós chamamos de domínios. Então, nós temos aqui as bactérias, Arqueo, bactérias, e as eucárias, ou seja,
ele colocou aqui como zeobactérias as bactérias que realmente, né, têm as características dentro do processo evolutivo que classifica ela dentro de um grupo com as mesmas características morfológicas e fisiológicas, certo? Que depois a gente vai mostrar para vocês quem são essas eubactérias. Aí nós temos aqui a Arqueo, que é as arqueobactérias, que depois nós vamos falar também sobre elas, são 3 aproximadamente. Essa, no caso, metalogênicas, halófilas, né? Aqui as eucárias, que no caso seria aqui, ó, no caso, os reinos que nós conhecemos, o reino protista, que são os protozoários, o reino fungi, o reino plantae e o reino animal. Tá ok? Vou mostrar aqui um outro slide que dá para a gente poder visualizar realmente as unidades biológicas, né, que no caso representam cada domínio. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, as eubactérias, ó, nós falamos no passado lá, que são as bactérias endospóricas, as clamídeas, né, as bactérias gram-positivas e gram-negativas, ó, gram-positivas, e aqui no caso, as bactérias, que no caso seria Burggreen, certo? Que no caso seria aquelas clorofiladas, né? As cianobactérias, né? E as rictíceas, rictíceas. As rictíceas, que no caso são também representantes desse domínio. E nós temos aqui, ó, as arqueobactérias, que estão as metanogênicas, né, que produzem metanos. Nós temos aquelas halófilas, que no caso aqui vivem em ambientes com uma salinidade muito alta, com alta concentração de sal. E nós temos também alguns tipos de bactérias que vivem em lugares de altas temperaturas, né? E são as termófilas, né? Então nós chamamos de metanogênicas, halófilas e termófilas, porque nós encontramos isso aqui, bactérias em altas temperaturas, em águas vulcânicas, né? Que no caso concentram uma temperatura significativa, mas elas suportam esses ambientes inóspitos. E aqui nós temos as eucárias, que abrange uma grande quantidade de seres vivos, que no caso seria o reino protista, o reino fungi, o reino plantae e o reino animal, certo? Aqui nós temos os seres unicelulares, certo? E aqui nós temos os seres o quê? Pluricelulares. Lógico que aqui no fungi, aqui no protista nós temos seres o quê? Unicelulares. Mas no fungi, animale, nós temos alguns seres unicelulares, animais unicelulares, plantas unicelulares. Os protistas, os seres o quê? Unicelulares, certo? Que no caso aqui nós temos os protozoários, tá? Que depois a gente vai falar sobre eles. Muito importante toda essa compreensão sobre a classificação dos seres vivos. Bem, aqui é uma outra representação para a gente poder verificar a morfologia e a fisiologia dessas unidades biológicas. Nós temos aqui as eubactérias, que no caso, olha, isso aqui lembra streptococcus, estafilococcus, né? Aqui no caso, uma Escherichia coli, que é uma bactéria bem comum na nossa região, no mundo. Aqui nós temos as arqueobactérias, que eu falei para vocês, o reino protista, que nós temos protozoários e algas, e algumas estão similares. Nós temos aqui os fungos, que é o reino fungi, que nós também temos aqui as leveduras, que são seres unicelulares, muito importante. Tem uma importância ecológica, uma importância farmacêutica, sua importância alimentícia muito grande. Então participa de vários segmentos da nossa natureza, do nosso dia a dia, da nossa dinâmica econômica. É esse tipo de ser vivo. Aqui as plantas, que no caso nós temos vários tipos de plantas, seja plantas rasteiras, tundras, nós temos aí plantas de pequeno porte, de médio porte, de alto, de porte grande, então, que está presente praticamente em todas a parte continental, lógico, né, do nosso planeta.
E até nós temos alguns tipos de plantas aquáticas também, que fazem parte na fitofisionomia do planeta Terra. E nós temos aqui os animais, né, que no caso seriam os animais com relação às suas classes. Aí nós temos os cordados, né, e dentro dos cordados nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né, que nós conhecemos isso daí. Então, esses caras aqui, ó, são seres do quê? Unicelulares, né? E aqui nós temos alguns seres que são pluricelulares. Aqui nós temos seres unicelulares e pluricelulares. A partir daqui são seres o quê? Pluricelulares, né? Plantas e os animais, tá ok? E todo mundo sabe que é ser unicelular e seres unicelulares. Aqui no caso são considerados procariontes, e aqui, ó, a partir daqui são os eucariontes. Você sabe muito bem que os procariontes são aqueles que desprovêm de núcleo, seu material genético é disperso no citoplasma. E já nesse caso aqui, ó, eucarionte, você já tem uma membrana que limita o contato, né, diretamente com o material genético. O material genético ele é protegido por uma membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca. Então, são seres vivos que provêm uma membrana nuclear. Esse cara aqui não tem, por isso é chamado procarionte, né? Primitivo, não tem a carioteca. Esse cara aqui, no caso eu, o verdadeiro, que realmente ele tem a carioteca, ele tem a membrana nuclear. Então nós sabemos a constituição morfológica de uma célula é o que? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Né? As suas organelas, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, que você já conhece isso aí, né? Desde do ensino fundamental do ensino fundamental 2. Então, não vamos entrar em detalhe, certo? Bem, devido à grande quantidade de seres vivos que nós temos, se fez necessário sistematizarmos isso aí. Nós temos uma sistemática, nós temos uma taxonomia, né? A taxonomia classifica, ela verifica realmente as características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas de ácido nucleico, né? Toda essa relação evolutiva, né? Dentro do processo da ancestralidade, para poder saber qual é o tipo de semelhança que tem um determinado tipo de ser vivo dentro de cada grupo, isso é muito importante. Então, no caso, nós temos aqui ó, o domínio, certo? Que nós vimos aí, ó, no caso, esse domínio aqui é considerado como o domínio eucária, ó, certo? Então, todos aqui é o domínio é o que? Eucária, né? Aqui nós temos aqui, ó, a estrela do mar, cobra, um coral, nós temos aqui um roedor, nós temos aqui uma raposa, o urso panda, nós temos o urso, né, de duas formas, o urso branco, o urso, né, mais escuro. Então, nesse caso aqui, ó, todos eles são eucária, são do grupo que o reino que animal, ó, são todos do reino animal. Qual é o filo deles? São os que? Os cordados. Qual é a classe dele? Classe mamária. Cordados por quê? Porque no caso todos são constituídos de notocorda, vieram da notocorda, né? Tem uma coluna, tem uma coluna vertebral, certo? Tem vértebras, ó. Ok? Todos eles têm, certo? Classe mamária, por quê? Nesse caso aqui, ele tem glândulas mamárias, né? Tanto a fêmea quanto o macho tem umas glândulas mamárias que desenvolvem na parte das fêmeas, aonde eles alimentam os seus filhotes. Então, tem uma parte, né, muito característica desses animais. Eles aqui, a ordem deles são carnívoros. Por quê? O tipo de alimentação deles é através de quê? De carne. Então, são carnívoros, né? A ordem carnívoros, que nós temos carnívoros, onívoros, piscívoros, frugívoros, insetívoros, né? Então, devido ao tipo de alimento que aquele animal utiliza para a sua alimentação, você o classifica porque está associado também com a sua peça bucal, com todo o seu sistema digestório que está adaptado àquele tipo de alimento que ele vai ingerir. Aí, no caso aqui, nós temos aqui a família, o CID, né? Que a pessoa fala que tem o CIDAI, né? A Alcídio, aí no caso temos o gênero Ursus, que o gênero sempre é o primeiro nome da espécie. Né? Aí nós temos aqui o gênero e aqui a espécie. A espécie sempre é uma unidade biológica
fértil, tá ok? Que representa um determinado tipo de indivíduo. Então, isso aqui é uma espécie. Ó. A espécie, ela sempre é binomial, né? Escrito em latim, ó, binomial. E sempre a primeira letra do primeiro nome é maiúsculo. E a primeira letra do segundo nome é o quê? Minúsculo. Ou ela tem que estar em itálico, ou ela tem que estar em negrito, ou ela tem que estar em sublinhada. Então, todo o nome da espécie é o quê? Binomial. Já os vegetais já tem uma particularidade. Apesar de ser binomial, ele tem que colocar uma outra definição, que depois nós vamos falar sobre isso aí. Tá ok? Então, a classificação taxonômica, ela vai de cima para baixo, ó, chegando à especificidade daquela determinada unidade biológica, ó, certo? Você vai verificando que vai diminuindo a quantidade de animais, chegando até uma determinada espécie específica. Se chegar ao gênero, vai abranger a maior quantidade de animais, e assim sucessivamente. Então, qual é a classificação? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem subespécie, aqui tem superfamília, tem superclasse, né, superordem, subfamília, subgênero. A gente não vai entrar nesse detalhe, pessoal. Tá? A gente só vai aqui com relação à classificação de forma geral, realmente. Ok? Respeitando essas classificações taxonômicas aqui, ó, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá ok? Bem, se nós estamos falando sobre seres vivos, é importante nós colocarmos algumas definições. Né? Existe uma organização com relação de uma unidade mais simples para uma unidade mais complexa. Então, nós temos aí os átomos, o conjunto de átomos forma o quê? Moléculas, o conjunto de moléculas forma uma célula. O que é a célula? Todo e qualquer tipo de ser vivo é constituído de célula. E até tem a teoria celular que eu coloquei aqui, ó, que no caso Chandler e Theodor Schwanz, um zoólogo, ele classifica dizendo que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Se é formado por uma célula, é chamado unicelular. Se é formado por mais células, é chamado pluricelular. O que é uma célula? Célula é a menor unidade morfofisiológica, quer dizer, funcional, de qualquer ser vivo. Né? E um outro detalhe, que olha, pelo processo de perpetuação da espécie, um processo do ciclo celular que vocês já estudaram, né? Um processo mitótico ou processo meiótico, que no caso as células surgem a partir de outra célula pré-existente, o que determina os processos de divisão celular. Ou seja, se uma célula se originou, ela veio de uma outra célula pré-existente, ela não caiu do nada. Que muitas pessoas, muitos estudiosos, até o século XVIII, século XIX, acreditavam que os seres vivos poderiam vir de seres inanimados, quer dizer que eles acreditavam na abiogênese. Né? Isso aí perpetuou por muito tempo, por vários estudiosos, pesquisadores que acreditavam nisso realmente, que uma pedra presente num lago poderia se transformar num sapo, que através do lixo, quando você coloca ali um determinado tipo de material condicionado no canto, pode produzir insetos. A gente sabe muito bem que não é isso, né? Que pode produzir ali através daquela sujeira ratos. Não é. Não vem através da sujeira. Ratinhos vêm através de ratos grandes, né? Baratas vêm através das ninfas e assim sucessivamente, né? Das outras baratas. Um inseto vem de outro inseto, não vem de uma roupa suja, não vem de um local que seja poluído, não. É que ele pode potencializar a criação, né? A perpetuação daquela espécie. Então, as células, todo ser vivo, ela é constituído de célula. E toda célula é uma unidade fisiológica. E toda célula surge dos seus antepassados, de uma célula pré-existente. Isso é a teoria celular. Sabendo que nós temos um ser vivo, mas ele não entra dentro dessa teoria.
Que ele está dizendo assim, todo ser vivo constituído de célula. Nós temos um carinha que é rebelde, que ele é um ser vivo, mas ele não tem célula. Você não pode considerá-lo aqui dali como uma célula. Por quê? Porque ele é um endoparasita obrigatório, que é o vírus. Ele precisa de um outro tipo de célula para poder se reproduzir. Por isso que ele parasita. Ele injeta o seu material genético nas células e faz com que as células parem de produzir as suas próprias unidades e faz com que ele produza, certo, os elementos virais, formando ali novos vírus. Então, nós estamos vendo isso aí nessa endemia, mas nós temos vários outros tipos de doenças que são causadas por vírus. Estão presentes constantemente. Essa nossa relação ela é milenar com os vírus. Bem, o conjunto de células forma o quê? Tecido, o conjunto de tecido forma um órgão e o conjunto de órgãos forma o quê? Sistema. E o conjunto de sistema forma o quê? O organismo. Certo? Tecidos. Tecido muscular, tecido ósseo, tecido epitelial, tecido nervoso. Então, nós temos vários tipos de tecido. Esse tecido forma os órgãos. Quais são os órgãos? O coração, pulmão, intestino, rim, o próprio encéfalo em si, o globo ocular. Então, nós temos vários órgãos, que é constituído de vários tipos de tecidos. Aí nós temos os sistemas. Quais os sistemas? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema excretor, sistema urinário. Então, nós temos vários sistemas que fazem parte do nosso organismo. Então, o conjunto de sistemas forma um determinado tipo de organismo. Lógico que nós estamos falando de seres o quê? Pluricelulares ou multicelulares. Bem, chegamos a essa parte da ecologia realmente dito. Nós já sabemos mais ou menos com relação, nós definimos aí, no caso, mais os animais. Lógico que nós temos os vegetais também, que tem uma classificação, como eu já falei para vocês. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, que são muito importantes, porque ela é a base, são os produtores. Sem ela, não existiria a vida. Nós não estaríamos aqui falando, conversando, estudando, certo? Ela é a base, que são seres autotróficos. Fantástico, esses carinhas aí que produzem alimento ali através do sol, radiação solar, água e alguns sais minerais que retiram do solo. Pô, brincadeira isso. Aí você vai lá e coleta, frutos, folhas, galhos, tudo produzido por um ser praticamente que, em tese, não se movimenta, que está ali, inerte. Lógico, ela tem a sua movimentação geotrópica, positiva e negativa, seu fototropismo ali se deslocando através da luz para poder realmente utilizar de forma mais adequada essa luminosidade para a fotossíntese. Que depois nós vamos falar sobre isso, que é fantástico também. Bem, mas aí, olha só. Eu digo assim, que a primeira definição realmente foi no século XIX, em 1866. Ernst Haeckel, esse cara era um discípulo de Charles Darwin, Charles Darwin deu sua grande contribuição com a origem das espécies, com essa especiação das unidades biológicas em cada continente, diferente, mas tinha uma semelhança muito grande, comprovando o movimento das placas tectônicas, a Pangeia, que todo mundo conhece sobre isso aí. Bem, então, mas antes dessa definição do século XIX, através de Ernst Haeckel, um alemão, que era um discípulo do Charles Darwin, eu digo que nós tivemos os primeiros ecologistas dos nossos ancestrais, que eram caçadores, outros ancestrais que utilizavam a agricultura para produzir seus alimentos, já tendo uma relação de semente, qual é o tipo de solo que ele ia utilizar, qual é o tipo de nutriente que ele ia agregar naquele determinado tipo de plantação, um determinado tipo de solo que ele estava
utilizando para poder produzir em grande escala um vegetal para suprir a necessidade, né, alimentícia da sua família, da sua comunidade. Então, esses caras aí são os nossos primeiros ecólogos, né? Os caçadores que analisavam o comportamento dos animais, aonde ia buscar os animais, em que momento ele ia abater esse animal, de que forma ele ia abater esse animal, né? Qual era o local adequado para abater, para ele poder caçar, onde que você encontrava aquele determinado animal. Então, mesmo empiricamente, ele estava vendo ali o habitat, o nicho ecológico, o comportamento daquele animal, o processo sazonal e como ele poderia abatê-lo, quando ele não poderia abater, ele já fazia essa análise, né? Até mesmo para poder fazer com que aquele determinado tipo de espécie se perpetuasse, não fosse extinta. Então, ele respeitava todo aquele processo do ciclo vital do animal. E ele realmente abatia o animal naquela época, que realmente não iria prejudicar toda a dinâmica e a perpetuação daquela espécie. Então, eu gostaria aqui de externar as minhas palavras para esses nossos ancestrais, que foram os nossos primeiros ecólogos, os nossos primeiros ambientalistas, né? Os pescadores, os caçadores, os nossos agricultores com aquelas ferramentas primitivas, mas que utilizavam de forma inteligente os nossos recursos naturais, não causando tanto impacto como nós causamos hoje. Mas aí, vamos lá. Então, o que é ecologia? É a ciência capaz de compreender a relação dos organismos com o ambiente. Isso é Ernest Haeckel, em 1866. É o que nós estamos falando o tempo todo aqui, certo? E também já, olha só, 30 anos, né, depois aproximadamente, Gordon Sanderson, ele falava que a ecologia é a ciência que se ocupa das relações externas das plantas e animais entre si, com as condições passadas e presentes de suas existências. Ou seja, sempre respeitando toda aquela dinâmica anterior de como é que ocorre, de que maneira ocorre, por que está ali, por que ocorre essa reprodução, por que ele se desloca de um lugar para o outro. Então, sempre respeitando toda aquela dinâmica ali para poder aprender e entender essas relações, tá? Que eles são as relações externas, que no caso são aqueles componentes abióticos, temperatura, pressão, precipitação, chuva, sazonalidade da cota do rio, né? Toda essa dinâmica, né? A lixiviação, as reações químicas, né? Então, todos esses fatores, eles são levados em consideração, porque isso aí influencia no comportamento dos seres vivos, tanto os animais, vegetais, os seres unicelulares, como bactérias, os protozoários, as algas. Então, tem que ter essa perspicácia, esse clique, vamos dizer assim, para poder relacionar, interligar todos esses fatores, né? Que sejam os fatores abióticos e sejam os fatores bióticos. E também Hickles, em 1973, ele falou que a ecologia é o estudo do ambiente natural, particularmente as relações entre organismos e sua adjacência. Se a gente for ver, em todas essas três definições, nós temos várias, a gente tem um denominador comum, que é a relação, o compreendimento da relação, tudo falando sobre isso aí. Quer dizer, aproximação. A gente vê que existe uma cumplicidade entre os seres bióticos e abióticos. Não se pode estudar um sem estudar o outro. Então, para você poder entender um determinado indivíduo, você tem que ver toda a sua dinâmica e todos os fatores que influenciam naquele determinado tipo de animal, para você entender o que realmente está acontecendo ou o que poderá acontecer. Mas hoje a gente sabe que a ecologia ela está relacionada à ecobiose,
que é a relação dos seres vivos com o ambiente, do ambiente com os seres vivos, ó. Não é uma via de mão única, é uma via de que vai e volta, tem o seu feedback, certo? Ou feedback positivo ou feedback negativo, né? Às vezes os seres vivos, eles cometem um determinado tipo de feedback negativo, e cometemos muitos, né? Causando impactos ambientais com relação à queimada, né? Derrubadas de floresta, desflorestamento, poluição de rios, de lagos, de solo, através de efluentes domésticos, efluentes industriais. Então, nós cometemos, nós queimamos combustíveis fósseis, liberando uma grande quantidade de gases, como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, CO2, outros tipos de fuligem, flavonoides, carpenos. Então, terpenos, uma grande quantidade de substâncias que nós liberamos, né, na atmosfera, sabendo que a atmosfera ela é constituída de tudo que é produzido na superfície. Então, o que você produz na superfície vai para a atmosfera e ela devolve para você. Então, é uma coisa bem simples. Se você faz uma coisa errada, né, vamos supor, só subentende-se, né? Se você produz um coliforme fecais, ele sobe e vai cair o coliforme fecais na sua cabeça, através da chuva. Então, se você libera através da atmosfera coisas não nocivas, vão chegar na superfície os benefícios. Mas se você ficar produzindo e liberando substâncias nocivas à atmosfera, a atmosfera vai devolver substâncias nocivas. É simples a conta. Né? Então vem chuva ácida, vem chuva com uma grande quantidade de fuligem, né? O ar ele não é adequado para a respiração, então vai aumentar as doenças respiratórias, né? Asma, bronquite, rinite, coceiras, alergias de forma geral, vai potencializar todas aquelas síndromes as síndromes respiratórias agudas em crianças e idosos, e até mesmo nos indivíduos de idade intermediárias. Então, tem que ter essa compreensão de todo esse processo. A ecologia estuda tudo isso aí, pessoal. E alelobiose, que são a relação de seres vivos com seres vivos. Alelos, que no caso, na genética, nós falamos que são fragmentos de DNA, né? Fragmentos de genes que, no caso, são perpetuados, outros são mascarados, que não conseguem se perpetuar. Então, existe uma relação dos seres vivos com os seres vivos. Essa relação, ela pode ser uma relação harmônica ou desarmônica, uma relação intraespecífica ou intraespecífica, né? Uma relação harmônica que nós podemos associar a isso aí, por exemplo, nós temos algumas bactérias, flora bacteriana no nosso intestino. Nós oferecemos para ela um abrigo e alimentos. Em contrapartida, elas produzem uma grande quantidade de vitaminas, como vitamina K, vitamina B12, que são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, em contrapartida, ela também lhe dá os benefícios, além de fazer com que ocorra todo esse processo de decomposição da matéria orgânica que nós ingerimos. Então, existe essa relação simbiótica, os dois são beneficiados. Isso é uma relação harmônica. Uma relação desarmônica, como vamos supor, você e um piolho, você um determinado tipo de fungo, que causa pano branco, que causa uma impinge. Isso aí não é uma relação harmônica, e sim uma relação desarmônica, porque no caso você está sendo parasitado, você está sendo um substrato de um determinado patógeno. Isso não é uma relação harmônica, é uma relação desarmônica. Nós temos algumas relações harmônicas e desarmônicas entre as nossas espécies, entre as pessoas da mesma espécie, mas a gente não vai entrar em detalhe com relação a isso aí não. Pessoal, essa aí foi a nossa aula, tá ok? Até a próxima, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Vamos fazer o exercício.